convidamos os palestrantes. Excelentíssimo senhor desembargador Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues. E o excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Alberto Pereira. A desembargadora Jaqueline Montenegro é presidente da primeira Câmara de Direito Público do TJ-RJ, doutora em Direito do Programa de Mestrado e Doutorado da Pontifícia Universidade Católica, magistrada supervisora do desenvolvimento do conhecimento multidisciplinar da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, EMERGE 2025-2026. Membro da Comissão de Exame do Exame Nacional dos Cartórios, ENAC, a ser organizado pela Corregedoria Nacional de Justiça, junto ao CNJ, designada através da Portaria número 82, de 26 de novembro de 2024. Presidente da Comissão de Políticas Institucionais para a Eficiência Operacional e Qualidade dos Serviços Judiciais, 2025-2026. Membro do Grupo Decisório de Inteligência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nomeada através da Portaria TJ número 1167, de 2025. Por favor, palavra com a senhora. Bom, boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o honroso convite e a oportunidade de participar de um evento dessa qualidade, que discute um tema de tanta relevância, tema que toca não só com a parte mais sensível do ser humano, que é a sua vida, a sua saúde, mas também, falando sobre o aspecto patrimonial, traz à tona uma discussão extremamente relevante do ponto de vista da sobrevivência, né, da saúde suplementar e, expandido um pouquinho mais, também, em certa medida, toca com a questão também muitíssimo relevante, que são as diretrizes relacionadas às políticas públicas em matéria de saúde, especialmente no estado do Rio de Janeiro, que todos nós sabemos tem vivido tempos difíceis. De toda maneira, é uma honra enorme não só estar aqui convidada para um evento tão importante, tão relevante, mas também ter a honra e a oportunidade de mediar uma mesa com palestrantes dessa categoria. O desembargador Ricardo Alberto, que é o nosso primeiro palestrante, além de ser desembargador, como o título já diz, ele realmente reúne tantas qualidades que eu vou aqui trazer rapidamente, apenas para que os senhores tenham uma noção da qualidade técnica desse que vai nos presentear e nos brindar com a sua fala. O desembargador Ricardo Alberto Pereira é vice-presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, a nossa MAERJ, é mestre em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal Fluminense, professor e membro do Fórum Permanente de Direito Processual Civil e de Direito Eleitoral da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, membro coordenador da Escola Nacional da Magistratura da Associação dos Magistrados Brasileiros. Enfim, Sua Excelência, como se vê, é um homem bastante experiente na academia e um grande operador do direito no exercício da jurisdição. E o tema por ele desenvolvido será reembolso, rede credenciada e negativa de cobertura. Agradeço aqui especialmente ao desembargador Vitor Marcelo, que me deu a honra de participar desse evento, e parabenizo pela qualidade do evento, pela qualidade dos palestrantes e pela gentileza com que trata todos nós. O desembargador Ricardo Alberto tem a palavra. Muito obrigado, muito boa tarde a todos e todas aqui presentes. É sempre um prazer estar aqui. Sobre os elogios da desembargadora Jaqueline, eu quero dizer que o meu maior mérito é ser amigo dela e que, portanto, descontem uma boa parte que ela falou. E poder compartilhar mais uma vez a mesa ao lado do meu querido Vitor Marcelo é sempre uma honra, já não é a nossa primeira vez de mesa. É um professor de conhecida sabedoria, já tivemos oportunidade de trabalharmos juntos no Tribunal Regional Eleitoral e aquele período nada conturbado que foi a pandemia, nós lá estávamos. Agora tenho o prazer de tê-lo aqui, poder estar ao seu lado,
né? E no nosso meio, uma das pessoas que eu quero dizer publicamente mais competentes que eu já vi dentro desse Tribunal de Justiça. A desembargadora Jaqueline é uma máquina de trabalho, né? Ela não é só boa de caneta, julga bem, não, mas isso é uma máquina de trabalho, eu queria fazer isso publicamente. Feitos os agradecimentos, em especial ao Instituto dos Magistrados do Brasil, que eu tenho a honra de participar, faço parte até hoje da escola, né? Fui diretor durante alguns anos. Aqui cheguei na época do saudoso desembargador Uchoa. Então é sempre bom estar aqui. E me coube especificamente o tema, que é um tema que a todos nós afeta, né? Reembolso, rede credenciada e negativa de cobertura. E eu já vou impetrar um habeas corpus preventivo. Mais do que falar o que se deve ou não se deve fazer, eu vou criar tumulto. Ótimo. A ideia é... E tanto isso é verdade, que eu, daqui a pouco eu vou falar, que o próprio STJ acabou, tem 9 meses, de afetar um tema para julgamento de tema repetitivo, que ainda está lá gestando, que versa exatamente sobre isso, falando do tema 1375. Mas antes a gente precisa trazer a coisa mais ou menos para os eixos. Por que eu estou falando isso? Deixa eu até colocar meu relógio aqui para tocar direitinho, para não estourar o meu tempo. Quando nós estamos falando em plano de saúde, nós estamos falando em saúde suplementar, o nome é esse. Suplementar, esse nome não é à toa. Nós temos a saúde pública, nós estamos falando aí da rede de saúde pública, que não é excluída para a saúde suplementar. Mesmo nós que temos um plano de saúde, continuamos tendo direito à saúde pública. Né? Pode parecer simples para nós que somos operadores do direito, todos aqui, mas algumas vezes eu já vi pessoas me perguntando: eu queria usar a saúde pública, mas como eu tenho um plano de saúde, eu não posso usar. Eu falei, isso é um mito. Isso é um mito que nós temos que trabalhar e desconstruir. O sistema brasileiro, com todas as suas mazelas, tem um sistema público de saúde bom. Não vou dizer muito bom, porque seria Alice no País das Maravilhas. E, paralelo ao sistema de saúde, eu tenho a saúde suplementar. E a palavra suplementar é uma palavra que eu gosto, porque ela indica algo que deve ser acrescido, adicionado, melhorado, né? Quando nós tomamos suplementos, vitaminas, nós tomamos para melhorar. E a ideia da saúde suplementar é essa. E nós temos que ter muito cuidado, e eu sempre costumo falar isso, para não vilanizar os planos, as seguradoras. Eu vou falar plano de saúde aqui como um guarda-chuva, como uma expressão genérica lá do censo, para não ficar falando no saúde, no seguro de saúde, na cooperativa de saúde, no plano de saúde. Então, entenda um plano de saúde, mas com um texto genérico. Nós temos que ter cuidado para não vilanizar. Porque se nós, isso não é uma defesa desarrazoada, e prometo aos senhores e senhoras que eu já vou me fazer entender, mas se nós vilanizarmos o plano de saúde, nós vamos criar um grande problema, que é inviabilizar o sistema de saúde suplementar. Se nós inviabilizarmos o sistema de saúde suplementar, nós vamos pegar todos esses milhões de pessoas e jogar de uma hora para outra dentro do sistema de saúde pública, e nós vamos colapsar o sistema de saúde pública. Eu não estou dizendo que nós temos que passar a mão na cabeça dos planos de saúde e dizer eles são os pobres coitados, eles não erram, nós temos que proteger eles. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, e aí eu puxo a Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro, a LINDB, para dizer nós temos que ter respeito e consequencialismo com nossas decisões. Por que eu digo isso? Porque se eu começar a sobrecarregar indevidamente a saúde suplementar sem entender o que é o sistema de saúde suplementar, eu vou quebrar. E se os senhores pararem para olhar ao longo do tempo o que vem acontecendo com a saúde suplementar, é muito simples. Eu vou dar 2 exemplos bem fáceis para os senhores. Primeiro, vocês conseguem hoje, com facilidade, contratar um plano individual ou um plano coletivo?
Hoje é muito mais fácil contratar um plano coletivo do que um plano individual. E qual o motivo? As operadoras não querem mais o plano individual, porque o plano individual ele é muito mais regrado do que o plano coletivo. Os aumentos do plano individual têm que ser, muito obrigado, tem que ser previamente aprovado pela ANS. Do plano coletivo, não. Por quê? Porque começou a se discutir tanto, começou a se interferir tanto, que acabou se criando um sistema que hoje qualquer um adere a um plano coletivo, que é uma coisa que, para mim, também causa uma estranheza enorme. De outro lado, por exemplo, um outro exemplo é, quando nós conseguimos contratar um plano de saúde individual, qual é o plano de saúde individual hoje que não tem coparticipação? Por que, de repente, a coparticipação foi quase que, aspas, impostas a todos os planos individuais? Porque a toda hora nós estamos interferindo e criando novas hipóteses de exceção. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso e isso não acontece só dentro de plano de saúde. Se nós começarmos a interferir demais no mercado imobiliário das locações, o preço dos aluguéis vai flutuar de uma maneira ou de outra. Isso acontece em todo o sistema, só que nós estamos falando aqui de saúde suplementar. E por que eu digo isso? Que nós temos que, num primeiro momento, entender que o consumidor é vulnerável, mas o consumidor também tem que aprender a respeitar os contratos. Então, quando eu falo que o consumidor escolhe um plano de saúde com cobertura ambulatorial, nós temos que respeitar isso. Eu não posso pegar esse consumidor e dizer, coitado, ele é uma pessoa idosa, então ele tem que ir para um quarto particular. Porque atrás dessa simples opção, ambulatório, quarto particular, tem um sistema de cálculo atuarial que prevê quanto que aquele plano vai gastar se botar um número X de pessoas no hospital, numa enfermaria, como a gente costuma dizer de forma leiga, laica, ou num quarto particular. Mas isso talvez seja o de menos. Mas, por exemplo, na minha Câmara há uma discussão sobre fornecimento de medicamento por plano de saúde. Classicamente, aí eu já começo a entrar no meu tema, fornecimento de medicamento por plano de saúde não pode acontecer, a não ser quando o paciente está internado. Aí nós esticamos, e eu sou a favor dessa estica que eu vou falar agora, mas olha, internação ou hipóteses que se assemelhem à internação. Aí nós temos o home care e o day hospital. E eu acho que tem que ser, porque eu não posso mandar que um paciente aplique um medicamento que é auto-injetável, porque provavelmente nós vamos ter um problema, vai criar um problema maior ainda. Mas aí a ANS começou a dizer, vamos ter que dar também, e eu tenho que obedecer também a ANS, a questão neoplásica. Câncer, né? Ok, vamos dar remédio para o paciente com câncer. E recentemente, e isso não é uma crítica, mas é uma constatação, o STJ, em um acordo muito específico, falou no uso da cannabis, dos medicamentos à base de cannabis. Mas ele falou como exceção. Por isso que eu digo que não é uma crítica, ele acorda. Mas esse acórdão de exceção está sendo interpretado agora como regra. E corremos o risco de abrirmos uma porta enorme para dizer, olha, tem que dar cobertura para medicamento à base de cannabis, principalmente no transtorno do espectro autista, TEA. Aí nós estamos quebrando um dos pilares de sustentação, que é o quê? Qual é a cobertura do plano para medicamento? E eu, particularmente, sou muito sensível a isso, porque eu e o doutor Vitor Marcelo, nós moramos na cidade mais linda que existe no mundo, Niterói. Niteroense é bairrista, gente. Vocês aqui do Rio dizem que tijucano é bairrista, né? Vocês não conhecem nós niteroenses. Não é isso, Vitor? República de Niterói. República de Niterói. Lá em Niterói, nós tínhamos um hospital espetacular.
Hospital Santa Cruz, que era a nossa beneficência portuguesa. Quando o Santa Cruz foi criado, ele tinha uma regra para os fundadores, que é: nós vamos dar toda a medicação para vocês. Vocês podem vir aqui pegar a medicação. Então, aquelas pessoas precisavam de uma aspirina, elas iam lá, e o hospital tinha que dar aspirina de graça para levar para casa. Precisava de band-aid, a pessoa ia lá pegar o band-aid. Precisava de um remédio para alergia, ia lá e pegava. E, aos poucos, o hospital começou a ver que ele ficava deficitário. Tentou mudar, mas a velha guarda não deixava mudar. Você sabe o que aconteceu com esse hospital? Quebrou. Fechou. Não existe. No final, nos estertores, eu ainda era juiz em Niterói, e o fundo que tentou, assim, tinha esse processo para julgar, acho que era da segunda vara, se eu não me engano, era, na época, juíza já aposentada, uma pessoa maravilhosa, a doutora Letícia, pediu minha ajuda, a gente trabalhou junto, mas, assim, já não tinha mais condição de salvar o hospital, né? Os próprios médicos já estavam com dificuldade, já não tinha mais dinheiro para pagar salário, quebrou o hospital. E aquele hospital quebrou, uns dizem que foi má gestão, mas porque ele não suportava o encargo que lhe foi atribuído. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é, se nós temos reembolso, que tipo de reembolso é esse? Porque reembolso tem muito a ver com uma coisa chamada rede credenciada. Ora, se nós temos uma rede credenciada, se o consumidor opta, porque isso é uma opção, por contratar um plano de saúde com uma rede credenciada, ele tem que ficar dentro desta rede credenciada. Tem reembolso ou não tem reembolso? Tem dois tipos de plano de saúde de reembolso. A regra majoritária é: não tenho reembolso porque eu tenho uma rede credenciada. Nós, eu, desembargadora Jaqueline e desembargador Vitor, fazemos parte de um plano que ele tem um reembolso limitado, mas ele é de rede credenciada. E eu sei que, se eu quiser optar por uma rede, por um médico, uma rede não credenciada, o meu reembolso é até determinado valor. Se eu quiser ir num médico que não tem na minha rede credenciada, eu sei que o meu reembolso é limitado a X. Qualquer X a mais, esse a mais é do meu bolso. Ponto. Eu não posso querer impor ao meu plano que ele arque com... Lógico, tem exceções? Tenho. O STJ tem dito isso, o TJ tem dito isso, e exceções que são razoáveis. Por exemplo, eu preciso de uma especialidade médica. Atenção, especialidade médica devidamente credenciada pelo Conselho Federal de Medicina. Eu faço exceção porque eu já peguei um caso em que se buscava uma especialidade médica que simplesmente não existia, se levou a erros de primeiro grau, obrigando ele a dar uma cobertura médica para uma especialidade médica que simplesmente não existia. A médica disse que existia, e depois, uma das poucas vezes que aquele plano de saúde ganhou comigo, provou, olha só, o Conselho Federal de Medicina não reconhece a especialidade médica. Existe uma relação de especialidades médicas estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Mas a regra é essa. Eu tenho que me manter ali. Ou um plano de livre reembolso. E aí o valor do plano é outra história. É aí, beleza, seu plano de livre reembolso. Pague e receba. Ok. Mas eu preciso estabelecer que tipo de reembolso é esse. Estabelecido o tipo de reembolso, eu preciso saber que as hipóteses de exceção que a jurisprudência tem dito são: primeiro, eu não tenho especialidade médica. Segundo, eu não tenho clínica para atender aquela pessoa. Ou, ainda uma outra exceção que se aplica sempre, a clínica existe, mas ela está muito distante. Eu não gosto quando se usa a expressão está em outro município. Depende. Um outro município é o quê? Quando você tem municípios muito limítrofes, e a gente enxerga muito isso, por exemplo, Baixada Fluminense, né? Niterói com São Gonçalo, se é uma coisa relativamente perto, né? E eu fico à vontade de falar porque eu moro em Niterói e trabalho no Rio de Janeiro. Todo dia tem que passar pela imigração, bater passaporte para poder entrar no Rio de Janeiro, sair. Mas se eu estou num lugar perto, ok. Mas se realmente, por exemplo, eu moro em Niterói e tem uma clínica no município do Rio de Janeiro, que é em Santa Cruz, último bairro antes de Itaguaí, isso não é perto. Isso não é viável.
Aí sim, você vai ter que pagar o particular. O plano vai ter que pagar o particular. Mas por quê? Porque aí há um defeito na prestação de serviço da saúde suplementar. Ela não está suplementando nada. Eu pago para ela me suplementar. Suplementar o quê? Voltando ao nosso inicial. A saúde pública, ok. É isso que eu estou pagando. E aí eu não estou recebendo. Mas se eu tenho uma clínica, um médico que está perto de mim, e aí nós temos que ser honestos, perto também não é na esquina da minha casa. Eu não tenho um tribunal na esquina da minha casa. Eu tenho que me deslocar para vir para cá. Ah, mas eu gasto 45 minutos para vir para cá. Tem gente que gasta muito mais para trabalhar. Não é nada demais você ter uma clínica, né? Ah, eu trabalho no centro, a clínica é no Meia. Ok, você vai ter que ir para o Meia. Isso não é abuso. Agora, não tem no Meia, só tem em Santa Cruz e a pessoa mora no extremo oposto. Aí a empresa tem que ter alguns pontos para atender. A outra hipótese que a jurisprudência vem reiteradamente atendendo é a questão do cancelamento ou do credenciado. Então, você tem um plano de saúde, vamos chamar aqui plano de saúde IMB, para não dar nome a ninguém, para não ter o risco de nenhum. Eu espero que não exista nenhum plano chamado IMB para não cometer nenhuma gafe. Então, o plano IMB tem como credenciada a clínica Só Saúde. Espero que também não tenha. Se tiver, vou botar aquelas letrinhas. Esses fatos são mera coincidência, não se respondem a pessoas reais. E aí ele descredencia a empresa Só Saúde. Quando eu estou falando, por exemplo, e aí com todo respeito e sem nenhum demérito, numa clínica de radiografia ou raio-x, no meu tempo é fazer uma chapa, né? Hoje é raio-x, imagem. Ok, o paciente vai para outra clínica e faz o seu raio-x. Mas quando eu estou falando, por exemplo, um tratamento oncológico, num tratamento de fisioterapia, aí não dá para ser de uma hora para outra. Porque isso envolve tempo, isso envolve relação de confiança. Eu estou dando esses exemplos, mas eu posso falar de diálise, né, e de vários outros, que são tratamentos continuados. Nessas hipóteses de tratamento continuado, você não pode ter uma mudança abrupta. E aí, a jurisprudência tem dito, se é um tratamento continuado com previsão de fim ou não. E eu sempre procuro fazer essa diferença. Se é um tratamento continuado sem previsão de fim, porque existem tratamentos que você não tem uma previsão de fim, você vai ter que modular um pouco a sua decisão. Você vai ter que permitir que essa pessoa tenha um tempo para migrar para uma outra clínica. Mas se é um tratamento com uma previsão de fim que não está muito longe, a jurisprudência tem dito, o plano vai ter que arcar com o custo dessa clínica até o final desse tratamento, porque não é razoável que uma pessoa que já está num tratamento, que é um tratamento sofrido, que é um tratamento oncológico, que é um tratamento de diálise, de uma hora para outra, às vezes sem aviso, sem uma antecedência prévia, sem um prévio aviso, tenha que ter interrompido o seu tratamento, porque, assim, todos nós aqui já tentamos marcar, às vezes, uma consulta. E você não consegue marcar consulta de uma hora para outra. Muito menos um tratamento desse, que é um tratamento pesado, às vezes. Não é assim, não posso nessa clínica Só Saúde, eu vou na clínica Multisaúde, porque eu sei que semana que vem já vai ter vaga para o meu tratamento continuado. A gente sabe que a vida prática não é assim. A vida real não é assim. E são essas as hipóteses em que a jurisprudência, eu estou olhando para cá, gente, para ser atento aos meus 20 minutos, são essas as hipóteses em que a jurisprudência tem reiteradamente confirmado que a vulnerabilidade tem que ser respeitada. Mas esse é o ponto que nós temos que ter como ponto de equilíbrio. Eu faço aqui uma pausa para registrar a chegada do meu mestre eterno, professor Jean Alberto, que também é da República de Niterói, como aqui foi dito, né, mestre Jean? E temos que sempre buscar esse equilíbrio. Nós não podemos vilanizar. E, por fim, eu falei isso bem lá no início, já atento ao meu tempo final,
A questão é tão importante que aqui do Rio foi pensado um recurso especial no Superior Tribunal de Justiça e afetado. E nós temos o tema 1375, que foi afetado em agosto de 2025. Opa! Olha o meme aqui derrubando as coisas, quebrando a auditório da Corregedoria. Daqui a pouco o nosso corregedor, desembargador Cláudio Brandão, está brigando comigo. Que também é da República de Niterói. Niterói é um poder, né, gente? Isso Niterói é um poder. Eu não sou de Niterói, não, mas eu tenho que dizer a meu favor que eu sou embaixadora de Niterói no Rio de Janeiro. Me salvei. Então, o tema 1375, afetado, tá? Que tem a ver com a controvérsia 551 do STJ, diz assim: obrigação da operadora do plano de saúde custear ou reembolsar despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário fora da rede credenciada e sua respectiva extensão, nas hipóteses de insuficiência de rede credenciada ou de urgência ou emergência, que é um outro grande problema. Essa eu tenho lá minhas reservas, porque eu já julguei algumas vezes. Não é porque existe uma situação de urgência ou emergência que você pode entrar em qualquer hospital privado e dizer plano de saúde, toma aqui a conta. Mas tudo bem. 2, admissibilidade ou inadmissibilidade dos recursos especiais interpostos para rediscussão de conclusões de acordos recorridos quanto aos pressupostos fáticos que permitem o custeio ou reembolso parcial ou integral pelo plano de saúde de despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário fora da rede credenciada. No primeiro tópico afetado, o julgamento foi por unanimidade. No segundo, não. Se eu não me engano, foi o ministro Raul Araújo que fez uma divergência quanto ao segundo tópico. Mas o importante é que o STJ entendeu a relevância desse tema, entendeu a disparidade que existem de decisões, a multiplicidade de situações fáticas. Então, em agosto de 2025, a afetação feita em 12 de agosto de 2025, iniciou 6 de agosto, terminou 12 de agosto, afetou, e nós estamos ansiosos esperando esse tema ser julgado. Isso vai ser um norte. E aqui eu compartilho com os senhores, me coloco ao lado dos senhores, de um espectador ansioso para que esse tema não seja um tema, como alguns temas existem, tão extenso, que é praticamente impossível de se aplicar. E nós temos um famoso tema na área de saúde pública, um tema 1, 2, 3, 4, que o desembargador daqui já levantou aqui. 1, 2, 3, 4 não tem nada, tá, gente? De 1, 2, 3, 4, é um tema quase impossível de se aplicar, de tão grande que ele é. Complexo. Eu costumo dizer assim, tinha que ter um curso de aperfeiçoamento de magistrados do tema 1, 2, 3, 4, para a gente entender melhor o tema 1, 2, 3, 4 e poder aplicar o tema 2, 3, 4, tão complexo que ele é. Mas também não quero um tema, como recentemente, e aí com todo o respeito o STJ julgou um tema na minha área de processo civil sob medidas atípicas, e é um tema que eu brinquei assim, com esse tema eu posso julgar ou não julgar, aplicando o tema do jeito que eu bem quiser, porque ele virou um tema genérico. Tema de repetitivo precisa ser pontual, específico e concreto. E no nosso assunto, então, reembolso, rede credenciada, negativa de cobertura, se eu não tiver um tema claro e objetivo, eu não vou resolver o problema. E esse problema não é um problema de meia dúzia de processos. E tanto não é que o STJ teve o cuidado, eu já digo aos senhores, as apelações continuam sendo julgadas, pois a suspensão foi só nos recursos especiais e agravos em recursos especiais extraordinários. Não se suspendeu o primeiro grau, não se suspendeu a justiça regional local, ou seja, a justiça estadual. A suspensão é só para os recursos especiais, porque sabia-se que ia se parar uma enorme multidão de processos. Então, nós continuamos julgando, não há determinação de suspensão de julgamentos de apelações e recursos especiais e tutelas de urgência, nós continuamos julgando, mas é preciso que esses milhões de processos que existem
tenho um norte a seguir. Porque pior do que ter um norte bom ou ruim é eu ter uma bússola em descompasso. Porque o que acontece na prática, e essas são minhas palavras finais, prometo aos senhores, quando eu não tenho um precedente sobre um tema tão importante, eu começo a ter, e isso é válido, entendo, isso não é uma crítica contra, mas isso é uma crítica sistêmica, eu começo a ter múltiplas visões, todas de boas intenções, e com isso eu começo a ter múltiplas decisões em sentido contrário. Eu vou lhes dar um exemplo claro. Na minha Câmara existe uma divergência sobre a questão do medicamento de cannabis para tratamento de TEA por plano de saúde. Eu sou contra, alguns são a favor. Nossa Câmara propôs um IRDR, está sendo analisado pela seção de direito privado se aplica ou não o incidente de resolução de demandas repetitivas, que eu listei vários julgados a favor e vários contra. Mas é preciso que tenha. Por quê? Eu não tenho a menor dúvida de que todas as teses que são apresentadas pelos meus colegas são teses de absoluta boa-fé e que buscam o melhor direito possível, não tenho nenhuma dúvida. Mas nessa área, onde a vulnerabilidade, onde o sofrimento e a dor são patentes, a existência de múltiplas decisões cria insegurança jurídica. E, ao criar insegurança jurídica, essa insegurança vai além dos advogados que não sabem se vão ganhar ou perder uma tutela de urgência, ganhar ou perder uma sentença, mas é uma insegurança que afeta o paciente. Como é que você diz para um paciente, você vai ter o medicamento porque este desembargador te deu, e você diz para o paciente que está na mesma clínica, ao lado daquele, olha, você, infelizmente, o desembargador entendeu que não é caso de lhe dar o mesmo remédio para a mesma doença. Explica isso para o leigo. Nesse ponto, eu gosto muito de ser o desembargador, que eu posso vir a ser xingado, mas eu não terei que explicar isso, porque eu não invejo nem um pouco os senhores. Porque ser advogado é lutar pela justiça ao nosso lado. Mas ter que explicar é uma coisa que eu, graças a Deus, é uma das poucas coisas que eu não gosto de fazer. Mas eu tenho que pedir licença aos senhores, que eu já estourei mais de 10% do meu tempo, mas eu quero lhes agradecer sinceramente pela paciência de me ouvirem e a mesa. Quero agradecer a chance que eu tive de estar aqui e já lhes pedir desculpa porque eu tenho um outro compromisso. Eu vou ouvir as ponderações, é claro que a mesa tem a fazer, e depois eu peço licença para me retirar. Muito obrigado a todos e todas, paz e bem. É uma alegria quando a gente tem condições de ouvir um palestrante tão profundo e tão didático. Às vezes, a pessoa tem muito conhecimento, mas a didática, a clareza da exposição é um dom, né? E hoje nós fomos, especialmente no dia de hoje, eu não falo, vou falar agora especialmente pelo meu querido Ricardo Alberto, mas esse evento, até aqui, ele teve uma característica. Palestrantes extremamente preparados, com muito conhecimento técnico e com muita didática, com muita clareza de ideias. O desembargador Ricardo Alberto é um grande exemplo de que nunca é demais a gente sonhar com alguém que possa nos trazer algo novo, com profundidade e com clareza. Obrigada, desembargador, pela sua excelente palestra. Eu nem senti o tempo passar.